Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí no outro lado assistindo o canal Papo de Historiador. Hoje com uma convidada ilustre, professora Lilia Schwartz, autora de diversas obras, a que eu sou inteiramente fã, e que veio hoje bater um papo com a gente aqui no canal, trazendo um pouco da sua expertise, de toda essa sua pesquisa, né, que é vasta, em obras inúmeras que passa por Brasil, uma biografia sobre autoritarismo brasileiro e também dicionário da República, ao qual organiza junto com a professora Heloísa Starling, ao qual também é autora da Brasil, uma biografia. Muito bem-vindo e muito obrigado pelo aceite, professora Lilia Schwartz. É um grande prazer estar aqui conversando contigo. Alegria toda minha. Muito bacana. A gente teve que esperar um pouquinho, que minha agenda é atrapalhada, mas finalmente chegamos, né? Isso aí. Professor, eu queria começar então pedindo para que tu te apresentasse para aqueles que não te conhecem, que eu acho que são poucos, até porque a senhora tem uma atuação bastante intensa nas redes sociais, né, nos últimos tempos, e que eu acho que é de grande mérito, porque uma das coisas como professor que atua na formação básica, eu sempre digo, é quanto à necessidade desse contato da academia com a sociedade, esse diálogo, no momento que o Brasil urge por reflexões importantíssimas, né? Então eu gostaria que a senhora pudesse se apresentar. Bom, meu nome é Lilia Moritz Schwartz, eu sou formada, fiz a graduação em História, após o mestrado, doutorado, livre docência e titularidade em Antropologia. Nunca abandonei essas duas áreas, a Antropologia e a História, trabalho na fronteira. Eu dou aula na USP, sou professora titular do Departamento de Antropologia da USP e dou aula em Princeton, também na Universidade de Princeton, onde eu atuo nos departamentos de espanhol e português, história e antropologia, bem na fronteira. Eu também escrevo para vários jornais e trabalho como curadora adjunta para narrativas e histórias do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. Olha, meus alunos certamente nesse momento estão se perguntando, hein? Já acho que o professor Ayrton consegue botar toda a sua agenda no mesmo dia. Olha, a professora Lília conseguiu certamente superar isso. Sabe Professora. que tem uns colegas meus brincam que na verdade são duas, a Lília e a Lila. Então, você vai ter que descobrir com quem você está falando aí. Tá certo então. Professora, tendo em base, uma das obras que mais me impactaram quando eu tive acesso foi o Brasil, uma biografia. Nós, como professores da formação básica, a gente sempre está buscando atualização. E essa obra, quando traz uma história, podemos dizer, concisa do Brasil, mas bastante imperativa, ela nos provoca a refletir e a voltar ao passado por uma lupa, né, marcada por esse olhar antropológico e historiográfico que tu apresentas. E eu queria começar, então, nosso papo te perguntando: que Brasil que somos, professora, no seu entendimento como historiadora e pesquisadora? Acho que essa é uma pergunta fadada a não resposta, né? Porque não há um Brasil só, não há é muito difícil dizer que Brasil que somos, sobretudo num momento tão dividido como é esse que nós vivemos, né? Acho que essa pergunta não vai, até porque historiadores é muito difícil dizer. Eu não acredito em identidade, não acredito que existe um caráter brasileiro. Eu acredito que existe um contexto e um significado. Então, acho que essa pergunta eu responderia muito retoricamente, acho que não vale a pena. Certo. Muito bem, professora. Nós estamos aqui no próximo ano completando o bicentenário, né, da independência do Brasil. De lá para cá, nós tivemos vários processos de ruptura, alguns de continuidade, e isso nos levará inevitavelmente a uma reflexão, né? O que avançamos como país de 1822 até então, e o que precisamos ainda superar dessa herança, dessa reminiscência que trazemos com o processo de independência. No seu olhar, né, quais seriam os pontos que avançamos e aqueles que mais urgentemente precisamos superar? Bom, 2022 será um ano muito carregado, né? E que acho que vai exigir de nós brasileiros, brasileiras e brasileiros muita atenção. 2022 será o ano da avaliação da política de cotas, né? E que fez um bem danado para o Brasil. Ainda falta muito, né? A população preta e parda, segundo a classificação do IBGE, corresponde a 56,4% da população total de brasileiros, e estamos muito longe de ter aí uma equiparação mínima em qualquer setor, né?
todos os setores, educação, saúde, transporte, moradia, taxas de mortalidade, taxas de natalidade. Então, a política de cotas é fundamental e nós temos aí um Congresso, um Senado bastante conservadores, então a sociedade civil brasileira vai precisar se organizar para pressionar nesse sentido. Em 22 também teremos o centenário da Semana de Arte Moderna, que eu sempre me pergunto aí se é a Semana de Arte Moderna em São Paulo ou de São Paulo. Eu acho que foi em São Paulo. E a gente precisa concluir que não existiu um modernismo, o paulistano, né? Que foram vários modernismos em torno do Brasil. Será muito importante pensar nessa pluralidade. Tanto que eu não respondi a sua primeira pergunta por causa disso, porque são muitos Brasis e muitas modernidades. 2022 também será o bicentenário da independência do Brasil. Né? Nós que estamos na lida com história, você que está na lida, a gente sabe que a maneira como nós contamos a nossa independência, o famoso 7 de setembro, as margens do Ipiranga, Dom Pedro, sabemos que Dom Pedro não estava com as suas vestes oficiais, que também não estava bem, como diz o documento de época, das suas funções intestinais, por isso que estava tão próximo de Ipiranga. A gente tem que perguntar se nós vamos querer uma independência tão masculina, vamos contar novamente uma independência tão masculina, tão personalizada, tão colonial, né? Tão europeia e tão branca. Ou se vamos falar, finalmente, dos vários Brasis. De novo, estou aqui me referindo à sua primeira pergunta. É hora, não existe um Brasil, né? 2022 teremos eleições num ambiente que vai ser muito difícil, com certeza muito carregado, infelizmente, né? Nós temos agora uma política de muita dicotomia, de muito ódio, e eu temo que o bom diálogo vai faltar. E 2022 é o ano de centenário de Lima Barreto, do nascimento de Lima Barreto, quer dizer, eu acho que da morte de Lima Barreto, me perdoe. Um autor negro que morreu muito jovem, porque, como eu digo sempre, o racismo mata, não é? E também um autor fundamental para o Brasil de hoje, né? Porque denuncia as nossas mazelas, as mazelas da República e tudo mais. Então, nesses anos, o que nós avançamos? Nós temos uma Constituição boa, não sei se é respeitada por todos, mas temos uma Constituição muito boa. Durante 30 anos tivemos uma democracia, se não absoluta, porque democracia absoluta não existe, uma democracia bastante plena. Avançamos nos nossos direitos civis, né, na inclusão de agentes como negros e negras, e negres, como a população LGBTQ+, como as mulheres, né, como os indígenas. Isso é o ideal? Não é o ideal. Tão mais não é o ideal porque nós estamos vivendo um momento de recessão democrática, de erosão da nossa democracia que é preciso denunciar. O que é mais urgente? Na minha opinião, o mais urgente é a nossa segurança nacional, porque é preciso controlar, não dá para dizer que nós não temos um problema enquanto não controlarmos essa matança contra a população negra brasileira. Né? Nós não teremos uma democracia enquanto continuarmos tão racistas como somos. Né? Isso continua. O que continua? O nosso patrimonialismo, que é a mistura de esferas públicas com esferas privadas. Nós temos visto, por exemplo, que os 3 filhos do presidente atuam como chanceleres e não nas suas funções. Então, isso é um exemplo de patrimonialismo, só para ficar com um, poderíamos ter vários outros. Ainda, nós elegemos em 2018 a maior bancada dos parentes, então é possível dizer que a prática do mandonismo continua, a corrupção continua forte e não há nada de biológico na corrupção, não tem nada no DNA do brasileiro que diga que ele é corrupto. Não, somos nós mesmos. Né? O brasileiro continua muito violento, nós somos um país epidemicamente violento, temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Acabamos de passar pela chacina de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e não é possível que nós nos calemos em relação a isso. Temos o problema da intolerância, que piorou desde 2018, vem piorando muito,
Então, agora eu vou completar a sua pergunta, né? O que avançamos, o que é mais urgente, agora o que pioramos? Nós pioramos no nosso negacionismo. Em 1918, nenhum dirigente político indicou cloroquina, já existia cloroquina. Eu escrevi com a Heloísa um livro chamado A Bailarina da Morte, que é sobre a gripe espanhola de 1918. Já havia cloroquina, nenhum dirigente da saúde e nenhum dirigente político adotou a cloroquina, porque diziam ela é boa para malária, não é boa para gripe espanhola, assim como não funciona para a Covid-19. O que mais nós pioramos? Pioramos na nossa solidariedade. Em 1918, as igrejas fecharam e só abriram para atuar como hospitais de campanha, e olha o que está acontecendo, as igrejas atuam como se vírus não entrasse dentro dos templos, entra sim. Nós pioramos até no futebol. Eu escrevi hoje sobre isso no Instagram. Né? Em 1918, o campeonato que se chamava Sul-Americano foi cancelado, porque as autoridades fecharam questão. Ou seja, as escolas fecham, as igrejas fecham, o comércio fecha, portanto, não tem futebol e não tem campeonato. O que aconteceu? Não teve campeonato em 18, em 1919, os índices melhoraram e o campeonato foi feito no Brasil. Até então, o Uruguai era o que tinha mais títulos, né, nesse campeonato. Ele já tinha 2 títulos, o Brasil não tinha. E o Brasil, em 1919, premiado até, venceu o Uruguai por 1-0. E esse foi o resultado mais importante que a seleção brasileira teve até aquele contexto. Então, veja que nós estamos perdendo que nem na Copa do Brasil, de 7-1. 7-1, exatamente, 7-1. Então, eu tenho uma pergunta sobre esse seu livro, A Bailarina da Morte, excelente. Eu li ele aos poucos, porque é aquele tipo de livro que tu vai lendo e vai refletindo, porque como é um livro muito contemporâneo, quando a gente pensa nessa retrospectiva histórica de um contexto pandêmico, ele nos provoca a questionar, inclusive, nosso papel, né, dentro da sociedade, nossa postura como sociedade. Mas eu quero fazer uma pergunta antes. Professora, a senhora trabalha na Fefelete, né? Tenho amigos que estudam na USP e certamente trabalha com futuros professores. E refletindo um pouco todas essas mazelas que tu apresentas na obra, né, sobre o autoritarismo brasileiro, onde tu vem trazendo, né, todos os aspectos de um Brasil desigual, de um Brasil marcado por uma violência étnico-racial, por um Brasil onde a cultura educacional está muito atrás de vizinhos, né, que se aproximam das nossas fronteiras. Qual seria o papel da educação, sobretudo no que tange ao ensino de história? O que precisaria mudar frente ao ensino que temos hoje, né? E qual seria o papel do ensino para que a gente possa superar todos esses contrastes que o Brasil de hoje carrega consigo? Então, o Brasil, eu sempre falo isso, quando eu comecei a escrever sobre o autoritarismo brasileiro, era o 8º país mais desigual do mundo, agora já é o 6º, né? Não há uma forma de diminuir a desigualdade, uma só. Né? Eu vou citar uma que não tem a ver com o nosso papel como historiadores e como educadores. Nós temos que melhorar a infraestrutura básica de todos os brasileiros. Enquanto não melhorarmos, a desigualdade não cai. Enquanto parte dos brasileiros morar na sua casa, tiver um computador, tiver acesso irrestrito à internet, e nós sabemos que em cada 4 brasileiros, 1 não tem acesso à internet, nós sabemos também que 35% dos brasileiros moram em um cômodo com mais de 8 pessoas, nós não teremos, enfim, a gente sabe que a gente tem que lavar as mãos, mas sabemos que muitos brasileiros moram em locais em que a água não é potável, não é salubre. Enquanto não mudarmos a infraestrutura, continuaremos muito desiguais. Mas, sem dúvida, a educação conforma um gatilho, para usar uma metáfora desse governo, que gosta muito de metáforas bélicas, conforma um gatilho importante para minorar a desigualdade. Né? Vamos usar o exemplo do que está acontecendo agora na Covid. Né? Ou seja, imagino que seus alunos, professor, não estão gostando, se estão longe da escola ou em regime híbrido, não tem aluno que esteja gostando. Mas os alunos de escolas privadas podem pelo menos ter aula. A gente sabe o que está acontecendo na escola pública. Então, nós sabemos que vamos sair dessa pandemia mais desiguais.
porque a educação que está sendo ofertada nesse 1 ano e meio, que serão 2, pelo menos, né, sem o ensino presencial, está sendo muito prejudicial para todos. Repito, quem sou eu para não falar do sofrimento dos nossos estudantes? Mas ainda mais para aqueles que estão em escola pública. Qual é o nosso papel como educadores de história? Educar para formar melhores cidadãos e cidadãs. Eu acho que esse é o nosso papel. Eu não acredito em determinismo histórico, né? Eu até digo isso. Eu sempre trabalho com a ideia de que o nosso presente está cheio de passado e que é importante falar dele. Não porque a gente acha que vai dar lição para ninguém, mas porque nós queremos formar bons cidadãos que possam aprender com a experiência passada, que possam aprender com os nossos erros e possam se orgulhar dos nossos momentos mais brilhantes também, né? Então, eu acho que é um papel muito importante. Eu sou uma pessoa, eu dou aula no ensino superior, né, como nós conversamos, mas eu sou uma pessoa muito preocupada em fazer essa ponte, né, entre os conhecimentos que nós temos na academia e na universidade, com o conhecimento que é divulgado nas escolas, como eu vejo que você também é preocupada. É uma ponte de duas mãos, né? Outro dia eu tive uma conversa que eu achei muito, até com uma revista de educação, eu achei a pergunta inacreditável, que ela falou assim, como é que era? O problema do negacionismo é da academia? Eu falei, não, peraí, né? Peraí, né? Ou seja, o problema do negacionismo é do governo mesmo, né? Agora, a academia pode fazer mais, cruzar mais essa ponte? Pode, mas se só a academia cruzar, não vai resolver. A gente precisa que os professores também tenham esse interesse, né? Como você manifestou, também queiram cruzar. Senão não vai dar certo, né, gente? Então, acho que a gente está vivendo esse momento, né? Nós temos que ser maiores do que as nossas diferenças, bem maiores, né? Perfeito. E sabe, professora, que a intenção do canal Papo de Historiador é justamente aproximar essas duas instâncias, né? Que é o ensino da academia, esse ensino empírico pautado pela racionalidade, pela pesquisa, pelo comprometimento com o conhecimento de fato, para além do achismo e da especulação pura e simples, pueril, né? Das redes sociais, que a gente sabe que nos últimos anos tomaram o cenário político e social no Brasil. E sinto muita falta com o professor que está na linha de frente ali da educação básica, desse diálogo. Acho que a academia tem muito a contribuir, né? Como a senhora tem feito, iniciativas como a que tu trazes, não vou chamar de senhora, tinha pedido para não fazer isso. Já falei para ele que se ele me chamar de senhora, eu vou chamá-lo de doutor, senhor doutor. Então, iniciativas como a tua, eu tenho te acompanhado muito nas redes sociais, no Instagram ainda ontem, né, fazendo uma live sobre o Lima Barreto, e tu tens tido uma atuação muito presente, e isso qualifica, né, as formas de reflexão, de pensar o nosso país, a nossa história. E daí porque o meu interesse, além da admiração, claro, por toda a tua vasta obra, em te convidar para a gente conversar. Então, o canal Papo do Historiador ele tem essa finalidade, de buscar compartilhar, né, democraticamente, da forma mais ampla possível, dados os limites da nossa realidade, que tu bem lembras, nem todo mundo tem acesso à internet, essa é uma realidade cabal. Tu fala da escola privada, eu atuo na rede privada, mas eu também atuo na escola pública. Eu fui diretor de uma escola estadual e vivi e vivo isso, essa discrepância gigantesca de como o ensino hoje está sendo gestado. Devido à falta do investimento público, devido à falta do entendimento da educação como um bem fundamental a essa sociedade. Né? Como tu disse, construir o cidadão e a cidadã. Ainda hoje pela manhã falava sobre Era Vargas com meus alunos, e eu dizia que o governo do Estado Novo de Getúlio é um governo que devemos inúmeras observações e críticas por ser uma ditadura de inspiração fascista, claramente. Mas é um governo honesto no que se propõe. Ele assume para si que é uma ditadura, não esconde isso, estabelece um aparato institucional que respalde esse modelo de governo. Então nós temos clareza, quando olhamos para o passado, sobre o que foi o Getúlio naquele momento da história. Diferente de outros momentos, como 64, né, que a gente tem divergências que ainda hoje claramente se colocam. Foi ditadura, não foi ditadura? Até parece que pode parecer para muitos, né, uma coisa absurda, mas ainda existem pessoas que advogam a favor de que aquele período não foi um período propriamente ditatorial. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o Estado Novo de Getúlio ele é claro quanto às suas prerrogativas, enquanto que em outros momentos ainda hoje se tentam, né, uma narrativa política
inebriar e retirar um pouco de toda a violência que foi, de fato, aquele contexto, né, professora? Então, eu concordo com você para 64, mas não concordo contigo para o Estado Novo. É Porque mesmo? não há ditadura que é honesta, que é aberta. Até hoje nós estamos descobrindo o que fez Getúlio Vargas, como Getúlio Vargas tolheu a vida das pessoas, né? O que foi esse governo no que se refere a entregar pessoas para o nazismo, que nós sabemos a história, Olga Benário. né? Da Olga Benário. Então, eu não acho que nós devemos falar isso, não, porque eu acho que essa sua fala é muito perigosa. Para mim, ditadura é ditadura. E Sim. ditadura, pelo que é, porque eu ia uma ditadura. Tanto faz se é do Getúlio Vargas ou é do 64. O que é um golpe? Foi um golpe. O golpe de Getúlio Vargas foi um golpe que tolheu governos eleitos democraticamente, para instaurar um governo que não foi eleito democraticamente. Até teve um momento que ele foi, mas estamos falando do Estado Novo. Sim. Então, isso, para mim, não é um governo com transparência. Não é. Não me importa. Sim, eu acho que vários pesquisadores estão descobrindo ainda outras falcatruas de Getúlio Vargas, porque é uma ditadura. Sim. Então, eu não elogio nenhuma ditadura, nenhuma. Para mim, toda ditadura é de lesa democracia. A ditadura de Getúlio Vargas interrompeu um período da Primeira República. Não era ideal? Não era ideal, mas era muito melhor do que ele criou. Concordamos. Então, para mim, não concordo que ele deixou tudo claro. Não deixou. Sim, não, nesse... Uma ditadura vai deixar tudo claro. Com certeza. Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer é que a gente sabe o que foi aquele momento da história, né? Temos clareza quanto a isso, as pessoas admitem isso, pelo menos naquilo que a gente toca a questão da pesquisa. Mas, em compensação, 64, me parece que ainda nós temos divergências sobre ter sido um contexto pura e simplesmente ditatorial, ou um contexto, como advoga o atual governo, que queria levar justamente o Brasil a uma democracia. Eu não consigo entender como é que... Quem tem essa dúvida? Quem tem essa dúvida é o bolsonarismo, porque nós sabemos que cada período cria narrativas históricas. Exato. Getúlio Vargas também criou uma narrativa histórica. É que agora, como já faz mais tempo, nós temos mais clareza, e não tem ninguém. Então isso é importante, tentando roubar a narrativa para dizer que Getúlio Vargas não foi ditador. Se começarem, vai acontecer a mesma coisa. Então a gente tem que não confundir, na minha opinião, a questão de dados históricos ou não, com o uso da história, como eu digo no Brasil sobre autoritarismo, como bula de remédio. É isso que o governo está fazendo. Ninguém tem dúvida, os historiadores não têm dúvida, como não tem dúvida sobre 30. A dúvida quem está plantando é o governo. E mais ainda, ele está plantando por quê? Porque ele está falando com uma população que não viveu a ditadura militar e que está aí pronto para acreditar em qualquer história. Mas, como historiadores, Ayrton, eu não tenho dúvida de 30 e não tenho dúvida de 64. Perfeito. Sabe que eu fiz um trabalho há uns anos atrás, numa escola que eu atuava, onde eu pedi que os alunos fossem a campo, né, e questionassem de transeuntes, pessoas, né, o que tinha sido o golpe de 64. E foi impressionante, professora, como poucas pessoas tinham uma ideia do que tinha sido aquele processo. Exatamente. Né? E aí, como professor, eu ficava me perguntando, naquela ocasião, junto aos alunos, em que momento da educação a gente perdeu, né, o veio ou a possibilidade de comunicar a importância daquele momento e a gravidade do que foi aquilo. Né? Então, como tu bem dizes, e eu concordo, eu acho que a não existência de uma ditadura em 64 é uma narrativa própria de determinados grupos que, infelizmente, hoje, né, estão à frente aí do poder. Estão querendo sequestrar os nossos símbolos, que estão querendo sequestrar a nossa história também. Um dos motivos de eu escrever sobre autoritarismo foi esse. Ou seja, peraí, vamos lá. Né? A gente já sabe o que precisa saber de 64. É o governo que está querendo confundir mesmo, com uma outra narrativa destituída de fontes e de fatos. Sim, verdade, concordo. Professor, então agora sim, chegando no livro A Bailarina da Morte, né? E eu acho que, de certa forma, tu já traz algumas reflexões quando citou o livro anteriormente, mas eu gostaria de saber de ti, dado o contexto atual, de um contexto de pandemia, né, que tem aí desnudado essa desigualdade violenta que o Brasil vivencia. No teu livro sobre autoritarismo, tu apresenta os dados sobre a falta de saneamento básico,
né, para a parte expressiva da população brasileira e todas as demais distorções desse contexto. Em relação à pandemia da gripe espanhola e o atual momento em que vivemos, em que nós nos aproximamos deste passado e nos afastamos em relação à forma como o governo está lidando, né, com esse problema? Então, sabe, Ayrton, depois que a gente já tinha acabado, é que eu cheguei a uma conclusão referente aos termos, né? Eu acho que tanto em 1918 como em 2020 e 2021, nós temos negação. Nós vivemos numa sociedade, eu tenho falado sobre isso, né? A sociedade ocidental, que foi, qual é a grande utopia do século XX, né? Estamos falando de 1918, né? E até do final do XIX, a ideia de que a medicina, a ciência, iria nos redimir. Tanto que o professor Nicolau Shevchenko, né, ele chama atenção para essa ideia de que essa época podia ser chamada a Era das Ciências, né? Então, a medicina teria vindo para adiar a nossa morte, para fazer com que nós fôssemos corpos saudáveis sempre, para fazer com que nós não envelhecêssemos, né? Isso é que foi sendo criado. Então, essas são sociedades diferentes de outras sociedades, né? Pouco preparadas para lidar com a morte. Então, quando vem um fenômeno de doença coletivo, como é uma epidemia, como são uma epidemia e uma pandemia, a primeira reação na sociedade ocidental é de negação. Ou seja, não, eu sou uma pessoa saudável, né? Por que eu vou pegar? Não vou pegar, né? Só os mais velhos, né? Isso é uma atitude. Houve negação em 1918? Houve. O que é o negacionismo? O que é esse ismo que a gente adiciona? É uma política de Estado. Houve negacionismo em 18? Muito pouco. Houve um pouco no Rio Grande do Sul, né? Adiaram a eleição, sabemos o que são os caudilhos e tudo mais, né? Mas a atitude geral não foi essa. Ou seja, não existia vacina naquela época, vacina para a espanhola, e todos os presidentes de Estado, como eram chamados os governadores, seguiram à risca as determinações. E o presidente brasileiro também seguiu à risca as determinações da ciência. Então, houve negação? Não houve negacionismo. O que nós estamos vivendo agora em 2021? Nós estamos vivendo muita negação, mas muito negacionismo. O que é uma política de Estado? É quando um chefe de governo chama essa situação de gripezinha. Né? Nós estamos aqui conversando no dia 2 de junho, no dia 1 de junho, ele disse que estamos melhorando. Quando nós sabemos que em julho, né, e quem falou isso hoje foi o secretário da Segurança, da Medicina Nacional, que em julho chegaremos a 500 mil de brasileiros e brasileiras mortos por uma doença. Não estamos falando de várias doenças, como o governo quer falar. Né? Um governo que manipula as mortes. Foi necessário ser criado um consórcio de imprensa para que nós tivéssemos números factíveis e verídicos de morte e de contaminação. Por que eles são importantes? Porque sem eles não se faz uma política de saúde nacional. Por que esse é um governo negacionista? Porque ele vende saúde precoce, estamos vendo na CPI, vimos ontem na CPI da Covid, o tratamento com cloroquina e tratamento precoce, que não existe milagre. Né? Isso é negacionismo? Isso é negacionismo de Estado. Existiu em 18? Não existiu. Vemos isso quando um presidente não dá o seu exemplo. A importância, Ayrton, do exemplo do dirigente máximo do Estado é fundamental. Quando o presidente chega na idade dele e ele diz, seja lá quais são os motivos dele, que ele não vai tomar a vacina, ele leva junto com ele uma população muito grande. Então, a diferença é entre negacionismo e negação. Em 18 tínhamos negação e não tínhamos tanto negacionismo. Em 20 e 21 temos negação
e muito negacionismo. É política de Estado mesmo. Agora, tu fala sobre essa questão do exemplo arrastar, né? Multidões, como já se diz. A gente tem um caso próximo, né? Uma pessoa que teve internada, né? Perdeu os pais por conta do Covid, a pessoa quase veio a óbito, e a pessoa sai da UTI para ver a força que tem essa questão do exemplo, né? Ela sai da UTI e ela se nega a se vacinar, mesmo tendo direito, porque o presidente tem dado declarações em que sonega a vacinação como uma coisa que deveria acontecer para os brasileiros. E aí a pessoa se coloca ao lado do governo, a pessoa quase morreu, ela viveu, ela perdeu os pais. Né? Então, realmente, é algo gravíssimo. Né? Você tem toda a razão, toda a razão. Impressionante. É uma coisa que impressiona. Nós estamos, vamos dizer que também o que existe agora em 2021, que não existia em 18, é o espaço das redes, né? Estamos falando desse espaço virtual. Eu não demonizo as redes e não demonizo esses avanços, tanto que estamos tendo essa conversa que não poderíamos ter nesse momento, talvez não poderíamos ter também por uma questão de agenda, se eu tivesse que me deslocar, ou se você tivesse, ou até de verbo, o que for. Então, eu não demonizo, eu sou uma pessoa, como você disse, que eu escrevo todo dia no meu Instagram, sou eu mesminha, viu, Ayrton? Sempre me perguntam, sou eu que respondo, ou quando não tenho tempo eu não respondo, porque não tem equipe, sou eu mesma. Então, eu não demonizo. Mas o que está acontecendo? As redes também foram ocupadas por pessoas que preferem difundir fake news, notícias falsas. Eu te diria, Ayrton, e esse exemplo que você deu é gritante, né? A mentira, vou inverter. Não, a mentira, ela viaja de jato, foguete mesmo. Porque é fácil dizer uma mentira, você não precisa explicar muito. Sobretudo quando a mentira vem de encontro a um desejo das pessoas. Como eu falei, nós vivemos uma sociedade da negação da doença. Então, você propõe um tratamento milagroso, você está oferecendo aquilo que a pessoa quer. Então, é rápido de aceitar. É muito mais difícil de aceitar a verdade. Porque se eu e você formos dizer a verdade, o que a gente vai ter que dizer? Gente, não tem tratamento milagroso, vai ter que tomar vacina, vai ter que esperar a sua vez para tomar vacina, não vale furar fila, mas a vacina não vai te garantir. Você vai ter que usar máscara, sim, coisa que esqueci de mencionar, o nosso governo também não quer usar, o nosso presidente não quer usar. A mentira é muito mais difícil de dizer, Ayrton. Você é professor, você sabe, porque a gente tem que explicar muito. Desculpa, a verdade é muito mais difícil de dizer. Olha, nós dois discutindo sobre Getúlio Vargas. Não adianta eu falar, não, discordo, ponto. Discordo porque Getúlio Vargas era muito simpático. Não, eu discordo, tem que te dar dados, você também vai me dar dados. É muito mais difícil dizer a verdade, Ayrton. Muito mais difícil. E aí o que acontece na prática? Na prática, a gente tem as redes sendo ocupadas por pessoas que querem mentir, querem fazer, como nós falávamos em relação a 64, querem falar de 64 sem dados, sem informações. É essa que é a competição. Mas isso eu acho que a gente deve sair das redes? Não. Eu acho que nós temos que ocupar a rede, como você disse, qualificando as redes. Como é que a gente qualifica? Com boa informação. A depender do tema, quando a pessoa me pergunta, você tem uma opinião sobre isso? Eu falo, não, eu não tenho opinião, eu tenho uma informação para te dar. Né? Acho que é isso que a gente tem que fazer. Exato. Sabe que a gente tem uma falsa ideia, eu trabalho com adolescentes, né, e pré-adolescentes, cotidianamente, e a gente tem às vezes uma ideia de que eles estão conectados e sempre atentos a tudo. Mas, na verdade, eu percebo que as redes sociais, a internet, ela é como um grande guarda-chuva. Mas essa juventude, ela acessa uma pequena zona desse guarda-chuva. E muitas vezes porque não tem as referências do que buscar. Daí porque quando eu penso no meu canal, no Papo de Historiador, ele tem essa finalidade de direcionamento, ou pelo menos de apontamento, como eu costumo dizer, né? Ó, por esse caminho tu vai encontrar informação, conhecimento. Exato. Né? Porque às vezes a juventude busca se informar, mas em meios errados. E como tu bem coloca, eu concordo plenamente, temos que sim ser resistentes em relação à verdade, ao conhecimento e estar presente nas redes. Né? Negar as redes sociais hoje é quase como a gente se eximir
né? Muitas vezes, nós que somos formadores de opinião e que ajudamos, auxiliamos a reflexão de quem nós somos, acabamos por nos eximir e deixar o espaço aberto para que esse negacionismo, né, para que essa forma reacionária e violenta de pensar o nosso país acabe ganhando espaço e força. Né? Eu vou te dar então, só um exemplo de uma pergunta que sempre me fazem, né? Porque o nosso presidente, infelizmente, fala um monte de asneiras mesmo, né? Eu sei que às vezes ele faz isso só para que a gente pare de olhar o problema dele e vá olhar do lado. Então, muita gente me pergunta, mas professora, é preciso reagir com toda. Eu falei, porque eu me nego a não reagir, porque não reagir é naturalizar, é deixar passar. Então, eu acho que todo mundo que puder tem que, com boa informação, não deixar passar. Agora, como é que a gente faz isso? Tem que fazer com cuidado. Outro dia, uma grande amiga minha, sabendo que eu escrevo sempre, chegou para mim e falou: Lili, você viu que o Pazuello acabou de fugir do Brasil para não ir na CPI? Falei, puxa, não vi nada disso. Estava dando aula, esperei. O que eu fui fazer? Eu não fui redigir essa nota imediatamente. Ela até me mandou uma coisa. Eu fui olhar no Globo, fui olhar no Estado, fui olhar na Folha, no Zero Hora, fui olhar na Veja, fui olhar, porque se isso fosse verdade, todos os jornais estariam dando, concorda? Claro. Não achei nada, nada. Isso depois de meia hora desse aviso. O que eu fiz? Falei, não aconteceu. Falei para minha amiga, olha, eu acho que não é verdade. Então a gente tem que também tomar muito cuidado para não virar difusor de notícia falsa. Tanto de um lado como do outro. Tem fake news só de um lado? Não. Tem fake news dos dois lados. Então a gente tem que se posicionar como? Com boa informação. Como é que a gente chega a boa informação? Né? Como nós historiadores fazemos, né, Ayrton? A gente contrasta as fontes. A gente não acredita numa fonte só, mesmo no passado. Tem que contrastar as fontes, tem que checar mais uma vez. E é isso que a gente faz com o tempo presente também. Perfeito. Professora, no seu livro, a qual a senhora é organizadora, junto com a professora Luiz Starling, o Dicionário da República, tem um artigo ali do Silvio Almeida, que tem apresentado uma bibliografia significativa e eu diria necessária, né, para o Brasil em que vivemos. Ele fala de um racismo estrutural. Né? E no espetáculo das raças, a senhora também provoca um pouco desse pensamento, né, dessa construção de uma sociedade que, ainda que tenha promovido a abolição da escravidão, nunca enfrentou a condição desse negro na sociedade, como ele está posto, e a falta de uma inclusão, né, por parte do poder público, e que o coloca à marginalidade, né, uma marginalidade que até hoje a gente consegue vivenciar, infelizmente, por uma invisibilização que se provoca. Eu dizia para meus alunos, né, quando George Floyd é assassinado, daquela forma horrenda, como todos nós, infelizmente, acompanhamos, a gente fica estarrecido. Não só no Brasil, no mundo inteiro, nós temos tabloides noticiando o fato, o que deve ser feito claramente. Mas é como se essa violência fosse do outro e não fosse nossa, do nosso cotidiano há tanto tempo na história. Né? Como é que a gente não vai lembrar da menina Ágata, né? A gente não vai lembrar do menino o João Pedro, o próprio Amarildo, né? Que são corpos negros violentados na nossa realidade. Não é preciso olhar para o outro para ver a violência que existe em nós. E aí eu lhe perguntaria, professora, esse fenômeno da invisibilização que se dá, né, aos negros e negras na nossa sociedade, assim como a valorização da violência que é do outro, como se num negacionismo, contextualizando com o atual governo, né, de que a violência pertence ao outro e não pertence a nós. Bom, foi o vice-presidente que disse isso, que o racismo não nos pertence como sociedade, mas sim ao outro, quando interpelado por um jornalista sobre George Floyd. Essa invisibilização, né, isso é um projeto político no Brasil, professora? Das elites? Bom, vou começar falando do Silvio Almeida, que é um intérprete fundamental e um amigo fundamental. Até quem quiser, eu gravei já, acho que foi não nesse sábado que apareceu, no outro, eu acabei de gravar uma conversa no canal dele, que foi muito legal, e também tem uma conversa com o Silvio no meu canal. Então, tem dos dois lados. Ele é um intérprete fundamental, ele chama atenção para essa ideia de que o racismo é estrutural, por quê? Porque ele estrutura a nossa sociabilidade.
Então, ele estrutura de que maneira? Nós temos as elites coloniais, que desde o início têm o poder da fala e subjugam com o seu saber, com as suas classificações, aqueles que são colonizados, né? E colonizadas. Você falou, por exemplo, das Ágatas, né, dos João Pedros, eu falaria da Marielle Franco, né, Marielle, vereadora, uma das vereadoras mais votadas no Rio de Janeiro, que não escapou das estatísticas. E eu falaria do Beto Freitas, que, assim como George Floyd, foi assassinado em Porto Alegre, no Carrefour, na frente dos nossos olhos também. E pleno dia da consciência negra, no dia 20 de novembro. Quer dizer, é impressionante que a gente lembre de George Floyd e não lembre de Beto Freitas, né, que foi o nosso George Floyd aqui. Foi e é, como são todos os casos. Bom, o que é a invisibilidade? Eu, no Espetáculo das Raças, mostrei como é que, quando estava se desestruturando a escravidão, a gente nunca pode esquecer que nós somos o último país a abolir a escravidão mercantil, que nós recebemos quase a metade dos escravizados, dos africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente, e naturalizamos de tal forma a escravidão que ela virou uma linguagem da subordinação. Né? E não adianta a gente dizer que a culpa é do passado. Nós estamos recriando esse passado com esse racismo que é estrutural, mas que é institucional também. Por que é institucional? Porque em todas as instituições de mando, todas, quem está no mando são as populações brancas. É isso que tem sido chamado de branquitude. O que é a branquitude? A branquitude é um privilégio estrutural. É o privilégio de poder falar sobre as outras raças, mas achar que nós não temos raça, eu e você que somos brancos aí. Achar que a nossa raça é neutra. Criar critérios de beleza pautados na nossa raça. Você já viu alguém falando assim, o que é nariz étnico? Que é um termo do pessoal dos cirurgiões plásticos. Nariz étnico não é o meu nariz, são os narizes largos. O que é transição capilar? É você ter um cabelo mais encaracolado e passar para o cabelo liso. Quais são os nossos critérios de beleza? Quando a gente fala assim, essa pessoa está vestida com uma roupa étnica, o que a gente está dizendo? Que ela usa roupas de africano ou de indígena. Quando você me vê desse jeito de camiseta, você também, de óculos, ninguém vai falar, nossa, o Ayrton é tão étnico. Eu diria, nós somos étnicos também, mas a gente não fala, porque o nosso critério de beleza e de ser e estar no mundo é o critério que vale para todos. Isso é o que a branquitude faz. Não vai dar para a gente falar de racismo se nós não falarmos de branquitude. Não vai dar para as elites brancas falarem agora o grande bordão que vem da Angela Davis e da Djamila Ribeiro, não podemos mais dizer que não somos racistas, somos antirracistas. A pergunta que a gente tem que fazer é o que nós fazemos para sermos antirracistas? Como é que a gente divide o privilégio? E essa é uma história do Brasil. Tanto que no Brasil, uma biografia, eu e a Heloísa dizemos que nós vamos partir de dois grandes pilares. O patrimonialismo, que é a mistura de esferas públicas com esferas privadas, e o racismo vigente no Brasil. Então, é disso que nós estamos falando, Ayrton. Não estamos só falando de racismo, estamos falando de branquitude. Não só as pessoas negras são invisíveis para nós não conseguimos enxergar, como nós também não enxergamos a branquitude. E é preciso que nós enxergamos o que faz a branquitude. Né? Isso é muito importante. Eu sempre digo que as pessoas usam ver e enxergar como termos sinônimos. E eu não acho que são. Ver é uma capacidade biológica que quase todos temos, não todos, infelizmente. Enxergar é uma opção cultural. A brasileira, sistematicamente opta por não enxergar o racismo. E a gente não percebe que o racismo no Brasil ele é anti-indígena e anti-negro. Não é? Tanto que no Brasil, o que faz a branquitude? Ela permite que algumas pessoas virem brancas. Vamos lá. O Temer é branco. Por quê? Por causa da questão do fenótipo.
O Gilberto Gil fala: eu sou suficientemente negro para ser classificado como negro, e Caetano Veloso é suficientemente negro para ser classificado como branco. Mas o que a gente não percebe é que a nossa cor, que cor no Brasil é origem social e origem étnica. Judeus viram brancos no Brasil. Então, essa é uma questão fundamental, gente. O nosso racismo é antinegro e anti-indígena. Claro, tem problemas com os orientais, tem problemas com orientais, mas não no nível do antinegro e do anti-indígena, sabe? Não mesmo. Porque essa foi a nossa construção desde o século XVI, desde que houve o conflito, que alguns chamam de descobrimento, e desde a entrada dos primeiros africanos no Brasil, e africanos no Brasil. Sabe que no mestrado em educação, o programa ao qual participei, da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, uma das coisas que nós discutimos no ISALES, que é um instituto de pesquisa sobre ensino, quando a gente pega os livros, né, didáticos de história, e isso desde o século XIX, e a gente avança até o século XX, é impressionante os locais onde se colocam tanto os negros escravizados quanto os indígenas. No livro de história, normalmente tu vai falar do indígena quando tem a chegada dos europeus aqui. Depois desaparece. Acabou. Desapareceu. Exatamente. E a mesma questão, né, até pouco tempo, e digo mais, sem fazer referência aqui a alguma coleção especial, mas ainda hoje, né, com toda a legislação que avançou, e eu fiz uma pós-graduação na área de História Afro-Brasileira Indígena, e foi o que eu discuti no meu TCC, né, que mesmo com toda a legislação que cria uma obrigatoriedade de ensino, ainda se resiste a ensinar. E quando se ensina muitas vezes dentro de alguns estereótipos e chavões, e não debatendo o que de fato poderia promover uma mudança de postura e reflexão sobre o que está presente até hoje, que é essa segregação. Vamos falar da Carolina Maria de Jesus. Ela continua sendo representada pelas elites brancas como uma empregada. Isso é uma seleção, isso que é não enxergar. Porque nós temos fotos dela, como de óculos escuros, andando no carro, fazendo lançamento. Por que a memória insiste em colocá-la como uma doméstica? A grande tela do Vitor Meirelles, Primeira Missa. Ela aparece nos livros didáticos, eu estou ensinando o vigário a rezar, porque é a sua especialidade. Ela aparece nos livros didáticos aonde? No descobrimento, assim chamado de descobrimento. Quando que ela deveria aparecer? No Segundo Reinado. Porque essa foi uma encomenda explícita do imperador, que ele queria fazer essa imagem do Brasil totalmente pacífico, sem problemas, sem nada. Então a gente tem que usar essas imagens de forma crítica. E nós temos que parar de ficar referendando sempre as mesmas questões. Às vezes você fala, não, tem que ser antirracista. O que vai fazer? Eu gosto muito dos negros. Isso não é ser antirracista. O contrário, se uma pessoa te diz que não gosta dos negros, é uma pessoa preconceituosa e tem que ser punida por isso. Ser antirracista é tomar medidas práticas. Vamos mudar os nossos livros didáticos. Vamos mudar os nossos currículos. Vamos mudar os nossos livros de história da arte. História da arte é a mesma coisa. Nós falamos assim, história da arte, com a boca cheia. É a arte universal. Qual é a arte universal? É a arte europeia. Só que a gente não fala isso, italiana, né? Francesa no máximo. Quando a gente fala assim, de arte negra, o que a gente está falando? Olha a separação, que incrível. Nós temos sociedade, eles têm tribos. Nós temos arte, eles têm artesanato. Nós temos religiões, eles têm rituais. Tem cultos. Veja que a gente passa para a linguagem essas percepções tão equivocadas do mundo, né? Tão eurocêntricas, tão brancas, né? E isso tem muitas consequências. Certamente. E acho, inclusive, como professor, que nós temos um currículo ainda muito europeizante, né? Demasiadamente. Quando a gente conta as cadeiras, assim, disciplinas que nós tivemos na graduação, quantas disciplinas nós tivemos envolvendo a história da Europa, quantas a história da América e quanto a história da África, por exemplo, ou a questão indígena, né? A discrepância é muito gigantesca, é muito significativa.
né? E vai para o ambiente da escola. Ainda bem, por conta das políticas de cotas, eu estou falando aqui da universidade, que pela primeira vez no ano passado, o número de estudantes autodeclarados pretos e pardos foi superior aos estudantes brancos. Mas vamos falar do corpo discente. É imensa a discrepância. E por que eu defendo cotas? Eu defendo cotas porque nós precisamos fazer política de reparação. No Brasil, nós não temos. Você citou a ditadura militar, e muito bem citada. Nós tivemos uma comissão da verdade, mas que não podia julgar e colocar na cadeia os criminosos que torturaram, assassinaram, sequestraram. Por quê? Porque a gente não faz reparação. E eu acredito em política de cotas porque é preciso desigualar para igualar, é preciso reparar. Mas eu também acredito em políticas de cotas, Ayrton, porque 56,4% da nossa população não tem direito à ascensão social, se a branquitude bloqueia a ascensão só para ela, é que nem corrida com obstáculo, que uma parte dos competidores já começa a 500 metros na frente. Se nós não fizermos isso, nós estamos desperdiçando a riqueza da nossa população, de 56,4% da nossa população. Então, mais é mais, não é, Ayrton? A gente precisa mudar essa história. Com certeza. E, professora, nos encaminhando para o fechamento do nosso bate-papo, queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte: nós tivemos em 2012 manifestações na Virgínia por conta da demoção da estátua do general Lee, que foi uma das grandes referências pelos confederados que lutavam em prol da manutenção da escravidão na Guerra Civil Americana, que deixa aí um saldo de 600 mil mortos, segundo alguns historiadores. Mais recentemente, por conta dos eventos que envolveram George Floyd, a gente tem uma manifestação na Inglaterra que derruba a estátua de um traficante de escravos, enfim, tem toda uma comoção. Irlanda, né? Na Escócia, Irlanda. Isso, Escócia. E aí depois nós chegamos ao Brasil, que também tem uma série de referências, né, ao nosso passado, e é um passado, como bem colocas na obra, né, sobre o autoritarismo, autoritário de várias formas e violento enormemente. Em relação a esse vínculo, a esse posicionamento em relação às imagens que nos levam ao passado, a esses símbolos sobre o passado, no teu entendimento, como pesquisadora que trabalhou com imagens, né, com a memória, enfim, com a história, somente demover esses símbolos é o suficiente para que a gente possa superar o que eles representam? Não, eu acho, inclusive, que a gente não deve demover, que a gente tem que contestar. Todo patrimônio, desde que existem patrimônios, aí, então eles são contestados, né? A Rússia é craque nisso, né? Ou seja, cai o governo, contesta os patrimônios, mas estão lá, eles contestam. Quer dizer, na Rússia até demoliram, né? Mas eu acho que nós temos vários patrimônios contestados, né? E que devem ser contrastados. Vou falar de São Paulo, né? O que são esculturas ou monumentos? Elas podem virar patrimônios ou podem não virar. Quando é que elas viram patrimônios? Quando existe um significado que vai ser embutido nelas, né? No Brasil, nós temos a maioria dos nossos monumentos públicos, vamos falar dos públicos, são de homens, e a maioria coloniais, né? Também temos vários monumentos elevando o nome dos ditadores militares, que deveriam cair faz tempo, né? Não caem porque nós temos problemas com políticas de reparação, conforme estávamos conversando. Mas vamos lá. O que eu acho? São Paulo, eu moro em São Paulo. Temos os 2 cartões postais da cidade são ligados aos bandeirantes, que são construções tardias do final do século XIX para tentar formar uma identidade paulistana, né? Então, os bandeirantes, que eram apresadores de escravizados indígenas e negros, e também lidavam com ouro, com diamante, eram pessoas tremendamente violentas, foram transformados em heróis nacionais. Para quê? Para a construção de uma identidade paulistana. Tanto isso é verdade que temos em São Paulo a estátua do Borba Gato, localizada em Santo Amaro, num bairro um pouco mais distante, imensa, e a escultura do Monumento às Bandeiras, do Brecheret,
localizado no Ibirapuera, no coração da cidade e de frente à Assembleia dos Vereadores, né? Eu não acho que deve derrubar. Eu penso, como crítica de arte que sou, que o Monumento às Bandeiras é de mais alta qualidade do que, esteticamente falando, do que do Borba Gato. O que é preciso fazer é o que estão fazendo. Vocês podem procurar, por exemplo, como o Baniwa, que é um artista indígena, fez uma série de iluminações no Monumento às Bandeiras do Brecheret, em que ele você via com imagens coloridas terra indígena e com marcas indígenas e tudo mais. Isso é uma beleza. A gente tem que construir monumentos próximos para fazer a população pensar. Só retirar não vai resolver. Porque é aquela coisa de dizer, eu vou então tirar do olhar, porque assim a pessoa não vai ver mais, não vai pensar mais. Nós temos que produzir reflexão crítica por cima desses patrimônios. Eu não sou favorável a vandalizar, não sou favorável a nada, mas eu sou favorável a indagar sobre essas imagens. Essas imagens tão perversas. Por exemplo, Debré. Até um tempo atrás, 9 em 10 livros da escravidão tinham imagens do Jean-Baptiste Debré, que era um primo do Davi, pintor das revoluções, mas que veio para cá na época de Dom João, né? E tratou de elevar o governo de Dom João. O que a gente tem que fazer? Tem que destruir o Debré? Não tem que. Tem que fazer o que esses artistas têm feito. Reler as imagens coloniais. Né? Você tem uma série de artistas da maior importância, Rosana Paulino, Jaime Laureano, Flávio Cerqueira, Nó Martins, Thiago Santana, que acabou de abrir uma exposição aqui em São Paulo, que estão relendo essas imagens, relendo criticamente as imagens coloniais. Isso que a gente tem que fazer, é isso que nós historiadores fazemos com os nossos dados, não é? Só que a gente tem que aprender é que as imagens, de uma forma geral, estou me referindo à gravura, à pintura, à escultura também, as imagens são muito poderosas. Então, nós temos que parar de achar que as imagens... E fotografia também. Vira e mexe no Instagram, eu analiso fotografia, que eu chamo de imagens do poder. A gente tem que parar de achar que as imagens só ilustram, no sentido de dar um lustro. Nos livros didáticos, Ayrton, você sabe mais que eu, as imagens aparecem como ilustrações, elas não são ilustrações. Decorativas. Elas são documentos poderosíssimos e que nós temos que analisar, questionar e contestar também. Contestar criticamente, que não quer dizer destruir. Eu não quero que tirem as imagens do Debré. Ao contrário, eu quero que nós, cada vez mais, tenhamos uma perspectiva crítica em relação a elas. Então, é isso. Perfeito. E, professor, então, aqui, quando disse que teria essa conversa contigo, né, para os meus alunos, 2 alunos me pediram, por favor, professor, leva para ela um questionamento para que ela possa nos responder. Então, eu selecionei aqui uma pergunta do Eduardo... nós já acabamos, desculpa que eu estou com a agenda meio difícil, como você sabe, mas eu já estou aqui no meu tempo esgotado, né? Mas tá bem. Não, é bem objetivo, assim, o Eduardo Greco e a Maria Laura, eles dizem assim, gostaria de saber qual conselho tu darias para a juventude que entrará no mercado de trabalho e que quer modificar o cenário político? Boa. Um conselho, professor. Eu vou rapidinho, me desculpem, Eduardo e Maria Laura, mas é que o professor Ayrton sabia que eu tinha essa agenda difícil aqui. Isso é verdade. Nós já passamos. Então, olha, eu diria para vocês o seguinte, a minha geração, eu ando muito frustrada com a minha geração, porque nós achávamos que democracia era o regime final, que já tínhamos chegado, que era só uma questão de aperfeiçoar. Cada vez mais a gente percebe que a democracia é um regime imperfeito, inconcluso. Sempre foi assim, já era assim na Grécia, porque a gente fala, na Grécia a democracia era ótima. Não era, não. Porque quem estava fora da República? As mulheres, os estrangeiros e os escravizados. Então, o que a gente tem que aprender? Que democracia é o seguinte, é conquistar direitos, democraticamente. E direitos nunca estão conquistados para sempre. A gente tem que conquistar novamente.
Então, Eduardo e Maria Laura, vocês têm muito a fazer no sentido de consolidar as instituições democráticas brasileiras, no sentido de melhorar, ampliar, ajudar a constituir a cidadania no Brasil. E também no sentido de conquistar sempre mais direitos e garantir os direitos conquistados. Então, há muito a fazer, né? Eu conto demais com a geração de vocês. É uma geração que já foi educada na linguagem das diferenças para poder melhorar esse nosso racismo estrutural, melhorar não, sanar se der, né? Poder incluir mais brasileiros. O Brasil é o país mais violento com as populações trans, né? É preciso parar com isso de uma vez por todas. O Brasil é o país mais perigoso para as lideranças indígenas. É preciso parar com isso. Então, vocês têm muito a fazer. Tem que arregaçar as mangas e mandar ver. Muito bem. Professora, muito obrigado, tá, por despender um pouco do seu tempo. Desculpa meu tempo curto, mas é o que temos para hoje. Não, mas capaz. Só tenho agradecimentos e dizer que fiquei mais fã ainda do que já era até então, da senhora e de toda essa obra. E muito obrigado por compartilhar um pouquinho desse seu conhecimento, da sua experiência conosco. Muito obrigado. Não, obrigada a você, Ayrton. Ótima entrevista, ótima conversa. Não foi entrevista, né? Que vocês viram que o Ayrton manda ver, né? Manda ver muito bem. Então tá, professora. Um grande abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Um abraço para você. Tchau. Realmente. Obrigada Tchau, tchau. Todas e... Muito bem, esse foi o bate-papo com a professora Lília Schwartz. Se você gostou desse bate-papo, nós estamos deixando aqui embaixo no links que fazem referência às redes sociais e ao canal da professora Lília, assim como a Amazon, onde você pode encontrar também os livros da professora. Se gostou do nosso conteúdo e segue nos acompanhando, siga nas redes sociais, @Papo de Historiador, @Ayrton Munhoz, deixe o seu link, seu comentário, se inscreva no canal, traga suas sugestões para próximos vídeos que nós certamente iremos produzir. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.